Olá, começa agora mais um programa Destaques. E em agosto desse ano, o Ceará registrou mais de 9.600 novas empresas, de acordo com dados da Junta Comercial do Ceará. E como tem ocorrido ao longo do ano, o setor de serviços é destaque na quantidade de aberturas. Sobre esse assunto, eu conversei com a presidente da JUSEC, Carolina Monteiro, que comentou sobre esses dados. Acompanhe. Presidente, nesse caso, a gente tem esse setor, né, esse número que mostra também o setor de serviços mais forte aqui no estado do Ceará, né? Como é que isso impacta diretamente na economia local? Sim, o impacto ele tem sido muito positivo, né? O setor de serviço ele vem crescendo desde o período da pandemia, em que a demanda, né, a própria pandemia gerou uma demanda mais por serviços, né, em função do isolamento social rígido. Então, novos serviços, aí a gente destaca serviços de tecnologia, serviços de entrega e vários outros serviços, inclusive o de comércio, que foi suplantado pelo setor de serviços, né? Historicamente, a gente tinha um vasto crescimento de comércio, em primeiro lugar, o comércio varejista, e o setor de serviços hoje, como a gente tem uma demanda tecnológica do e-commerce, que é um comércio atrelado ao serviço, ou um serviço atrelado ao comércio, né? Então, esse setor ele vem num crescimento. E o impacto na economia é muito grande, né? É o terceiro mês neste ano que a gente tem um pico de alta de abertura de empresas, né? Isso para a economia é muito bom, significa que o Ceará está dando a oportunidade de o cidadão empreendedor ele exercer sua atividade econômica, né? Tem várias políticas públicas de empreendedorismo sendo desenvolvidas pelo governo do estado do Ceará, pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? O Ceará tem dado essas oportunidades, capacitação, financiamentos de linhas de crédito pelo Banco do Nordeste. Então, a gente acredita que é um momento muito propício para a economia cearense, né? E a simplificação, a política pública de simplificação, ou seja, um ambiente favorável para atrair investimento e para aquele empreendedor local implementar o seu negócio é muito forte. Antes de 2017, a gente trabalhava com um prazo de até 145 dias. Hoje a gente já atingiu uma marca de formalizar um negócio, uma empresa de baixo risco, em até 5 minutos, né? Então hoje está fácil, não paga, né? Está meio que nos moldes do MEI, né? Só as empresas com grande capital, as SAs, as cooperativas hoje em dia, é que pagam o preço público para abrir esse negócio no âmbito da junta comercial, mas os outros empreendedores, hoje, eles têm essa gratuidade, né? Então, o processo é mais simples, não é burocrático, é 100% online e a junta comercial capacita, o Sebrae Ceará é parceiro, faz todo o projeto de acolhimento, de capacitação. Então, eu acho que toda essa política pública de incentivo, ela tem sido muito eficiente nesse caminhado do desenvolvimento econômico. E nesse caso, assim, a gente já tinha um trabalho da JUSEC muito forte nesse sentido de otimização e aceleração desse processo todo, né, da formalização, né, antes mesmo da pandemia, né, já existia isso, né? Sim. E agora intensificou cada vez mais. A gente vê que a tecnologia, ela foi impulsionada por vários setores durante o período da pandemia, né? As pessoas passaram a usar a tecnologia, os processos otimizados cada vez mais rápidos, a burocracia cada vez menor. Com a junta comercial também não foi diferente, né? Isso, a junta comercial, na verdade, ela começou esse processo de implantação de tecnologia nos seus procedimentos internos em 2016, né? Então, a gente passou de 2016 até 2017 trabalhando no reposicionamento dos processos internos da junta. Então, nós implementamos um novo sistema de trabalho interno, nós implementamos a lei da Rede Sim, que é a lei que determina a conexão de todos os dados envolvidos na formalização de uma empresa, né? Então, a gente trabalhou esses dois projetos do âmbito da junta comercial em 2016 para 2017, implementamos efetivamente em 2017 e a partir daí a gente foi evoluindo. Em 2018, esse processo ele já estava todo digital, já era possível abrir uma empresa 100% online. Então, na época da pandemia, que houve o isolamento social rígido, o empreendedor, o contador, ou seja, aquele que opera no âmbito da junta comercial, ele já tinha esse acesso 100% online aos serviços prestados pela junta, né? Então, não houve impacto, o fechamento das portas, não houve impacto
não foi um entrave para o empreendedorismo. Então, na medida em que não houve um entrave, houve um processo, inclusive, de incentivo para aquelas empresas que estavam fechando, né? O governo do estado formou muitas políticas de incentivo, de pagamento de energia para restaurantes, né? Ou seja, as empresas se reinventaram, o cidadão que parou de trabalhar abriu o próprio negócio. Então a junta estava aberta para isso, não de portas abertas, mas com 7 dias por semana, 24 horas por dia, ela estava lá pronta para recepcionar o empreendedor cearense. Então a gente já tinha o teletrabalho implementado no âmbito da junta, os servidores já estavam trabalhando de casa, então foi uma coisa que não nos pegou de surpresa, porque a gente já tinha um suporte tecnológico muito forte, né? E de lá para cá a gente vem apenas aperfeiçoando. Hoje em dia a gente no próximo mês vai lançar a abertura de empresa pelo WhatsApp da Junta Comercial. Eu acho que isso vai dar um impacto ainda maior, porque vai ter aquele contato do cidadão empreendedor com alguém da junta falando do lado de lá, com segurança jurídica, respeitando todas as legislações ambientais, a legislação urbanística municipal. A gente está entrando muito forte nos municípios cearenses, que é importante que esses municípios também tenham um ambiente de negócios favoráveis à atração de novos investimentos. Então, a Junta Comercial é um órgão do Estado do Ceará que fez efetivamente uma revolução tecnológica, né? E hoje a gente tem um ambiente extremamente propício, que suporta todo o investimento que o Ceará está fazendo para atrair novos negócios, para atrair novos potenciais empreendedores. E a gente está aqui de portas abertas porque somos um estado de oportunidades, né? Presidente, a senhora falou com relação à questão do WhatsApp, né, da utilização também já para outubro agora seria a utilização? Isso, a gente começou com o atendimento pelo WhatsApp, né? Quer dizer, a gente tinha empresa 100% aberta de forma online, a gente trabalhou muito a questão da inteligência artificial para que a gente possa dar um bom atendimento a quem nos procura, né? Porque muitas vezes a gente tem lá um assistente virtual, você acessa, mas você não tem aquele atendimento completo, ou seja, não é exatamente o que você queria. Então, nós lançamos o Juca, que é o nosso assistente virtual. Nós passamos muito tempo trabalhando a questão da inteligência do Juca, né? Então, o Juca ele tem, claro, que um limite, mas a gente tem um suporte pessoal, um suporte humanitário, não é porque um órgão público ele se digitalizou, ele se transformou tecnologicamente que a gente perdeu o senso de humanidade no atendimento, que nós somos um órgão público, né? Então a gente está lá para atender o povo. Então a gente nunca distraiu o olhar para a questão da humanização do atendimento, mesmo sendo um órgão 100% digital. E aí a gente trouxe o serviço de abertura de empresa para que o Juca possa fazer. E a nossa equipe que está lá por trás atendendo de forma humanizada, eles vão fazer toda essa operação pelo WhatsApp, tirando dúvida, né? A gente já tem no nosso site vários cursos de capacitação de como abrir uma empresa. Então, acho que a Junta Comercial, ela hoje é exemplo, né? Tanto que a gente coordena um projeto com 9 estados do Brasil, com a mesma tecnologia, né? E a gente está sendo um grande exemplo para o Brasil e nós temos muita honra, né? Do Ceará ser esse exemplo, de exportar essa tecnologia, né? Está aí a Etice, que abriga na sua nuvem, né, a infraestrutura tecnológica de todos esses outros estados, né, trazendo recursos para o Ceará. Então isso é fundamental para que a gente possa tornar um estado ainda mais forte. E além dessa toda otimização de processos, né, dessa tecnologia já utilizada de ponta, agora também mais ainda com o WhatsApp, com segurança jurídica, a senhora ressaltou, Sim. No atendimento presencial, né, onde é que fica localizado, quais são os serviços prestados, para quem ainda está naquela... Não, tudo bem o digital, mas eu gosto de ter alguém, né, de conversar, de ir lá fazer, enfim. Como é que vocês fazem esse atendimento? Sim, esse atendimento é feito de forma agendada pelo site, né? A gente tem lá um calendário de atendimentos presenciais. Se não puder ir presencialmente, a gente faz o atendimento por videoconferência, né? Isso está à disposição, basta entrar lá no site, fazer o agendamento, a gente recepciona, né? Hoje a gente não tem praticamente nenhum movimento presencial, porque os processos não se movimentam mais em papel, né? Até a atividade meio no âmbito da Junta Comercial, com o projeto do Switch feito pela CEPLAG,
ele já está 100% virtual, então a gente não tem mais nem trânsito de papel, né? Hoje nós funcionamos no centro de eventos, né? No mesmo ambiente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e praticamente não temos atendimento, mas para quem nos procura, a gente está lá à disposição, basta agendar, entrar no site. Se não sentir a necessidade de ir até lá, fala com o Juca, fala com a nossa equipe, a gente tem toda uma equipe de suporte para tirar todas as dúvidas que os empreendedores possam vir a ter. Ainda falando com relação aos números, né, retornando um pouquinho, a gente viu aí o setor de serviços muito forte, né, o comércio também forte. Existe um mapeamento com relação ao número de mulheres empreendedoras, né, de quem abrem chefes de família, que também a gente tem um trabalho já do governo com relação a isso, né? Sim. E aí como é que vocês têm trabalhado junto em parceria também, sobre tudo o que a gente vê, né, no estado do Ceará, em Fortaleza também, a gente fala Fortaleza aqui, mas o estado do Ceará como todo, as mulheres, elas tomam a frente, né? Elas empreendem, elas passam a liderar, né, de fato. A gente se vê isso, o mapeamento, mostra isso também? Mostra sim, isso é uma coisa que a gente tem estudado muito, né? A gente trabalhou muito tempo a questão do ambiente de negócio, da simplificação para a abertura de empresas, e a Junta hoje não é mais um órgão só cartorial, né? Ele vai além, porque ele é um agente de desenvolvimento econômico também. E a gente fez um trabalho muito forte de consolidação de dados. A gente tem um banco de dados de todas as empresas que são registradas e que estão em funcionamento no nosso estado. E aí a gente lançou no ano passado o Observatório de Empresas, que está também no nosso site, né? E lá você pode fazer todo tipo de pesquisa por parâmetro, né? E aí eu tive a curiosidade, né, de ver a quantidade de mulheres que são empreendedoras, que são titulares de empresas, ou que são administradoras, ou qual é o percentual delas quando elas estão em sociedade, né? O número aumentou muito, né? A gente teve um aumento significativo de 2 anos para cá, né? Esse estudo nunca tinha sido feito. A gente está pontuando muito esses estudos com relação às mulheres, porque é importante o dado para você desenvolver uma política pública de empreendedorismo feminino. Porque o empreendedorismo feminino ele é uma coisa que liberta as mulheres, né, do patriarcado, de uma sociedade a qual nós somos forjadas, né? Então é importante que tenha um olhar carinhoso para isso. O governo do estado já tem projetos nesse sentido. A gente atua com a liberação dos dados, né, com os estudos, com os apontamentos, e esperamos contribuir muito mais ainda para que a gente tenha mais mulheres. Hoje o número de mulheres ainda é menor do que o número de homens, né? Então isso é um ponto para que a gente olhe, né, de forma muito séria, para que a gente desenvolva, né? O que está faltando para essas mulheres? É coragem, é dinheiro, né? É o marido que não deixa, né? Então são questões extremamente profundas que é preciso que a gente tenha um olhar muito específico, muito carinhoso, né? Porque eu acho que o empreendedorismo, a mulher ser dona do seu próprio negócio, arregimentar o próprio dinheiro que ganha, com aquela sua criatividade que ela tem, que ela desenvolve uma atividade, seja que atividade for, né? É importante para a libertação das mulheres, para o ingresso das mulheres no mercado do trabalho e para que elas se sintam empoderadas, né? E donas da sua vida, porque é lugar de mulher onde ela quer estar, né? Então é nesse sentido que a gente vem trabalhando também, né? Com esse olhar muito patente, muito protetor, né? Não que a mulher precisa de proteção, mas ela precisa ter um suporte de política pública que dê condição para que ela se liberte. E tiver muito o termômetro do dia a dia, né? A gente, quando Sim. sai às ruas, a gente vê as mulheres empreendendo, né? Sim. Acredito que esteja a maioria na informalidade, né? E a gente acaba vendo... É visível, né? É visível. Só não está muito numerado, digamos assim, né? Exatamente. A gente não consegue um mapeamento certo para poder trabalhar em cima delas, né? Isso é interessante porque quando a gente olha, tem atividades muito específicas que são atividades de mulheres, né? Salão de beleza, estética, né? Seja qual for essa atividade, é importante para a mulher. Mas é preciso que a gente também aponte quais são as atividades econômicas que as mulheres podem desempenhar
ou que até desempenham, mas que não estão lá mapeadas, né, como você colocou. Então, é interessante que a gente possa ver isso. E esse incentivo, essa política pública de simplificação que convida essas mulheres a formalizarem o seu negócio, ela é muito importante para que a gente possa jogar nesse mapa e que, a partir desses dados que a gente tem em mãos, a gente desenvolver políticas públicas. É preciso políticas públicas, é preciso linhas de crédito, uma linha de crédito específica para a mulher empreendedora, né? É preciso que a gente pense nisso, é urgente, é premente. Nós estamos no século XXI, né? Nós temos aumentado o nosso número na política, né, nos espaços de poder, mas existem outros espaços que são majoritariamente ocupados por homens no mercado privado de trabalho, que as mulheres elas têm um potencial enorme de estar presentes, né? Então é preciso que elas tenham o conhecimento disso, né, e que o Estado acolha. E a gente agora vai ao intervalo e volta em instantes com mais destaques. Não sai daí. Estamos de volta. Dados da pesquisa da HRTech Merel, realizada em parceria com a Kivo, mostram que apenas 33% das empresas globais direcionam seu foco aos 3 pilares do ESG. Segundo o levantamento, o motivo mais apontado, no caso, é a falta de conhecimento sobre o tema e os recursos limitados. E sobre esse assunto eu conversei com Beatriz Gurgel, fundadora da BG Soluções. Acompanhe. Beatriz, obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques, para a gente conversar um pouco sobre essa agenda ESG que está muito em alta, né, nas empresas, nas organizações, enfim. Como é que a gente coloca isso na prática, sobretudo nessa realidade aqui do nosso estado do Ceará também? Primeiramente, obrigada ao convite da TV Otimista. Pois é uma agenda que está em voga, né? O tema do ESG, essas 3 palavras, né? Que esse E significa em inglês environmental, mas agora o A está vindo com força, que é a tradução dele, que significa ambiental, o S de social e o G de governança, né? E o que a junção dessas 3 siglas significam? O que é que elas pedem das empresas, né? Elas pedem indicadores, métrica. Então, primeiramente, é bacana a gente entender que houve uma mudança de paradigma durante a pandemia. Já vinha uma certa onda de mudança, mas digamos que a pandemia teve a culminância, né? Com a carta da BlackRock, uma das maiores financeiras do mundo, né? Onde o CEO publicou essa carta falando que sim, agora o mundo está passando por um novo momento e sim, a gente precisa olhar para o ESG ou, aqui em português, no Brasil, ASG, né? E o que é que isso nos toca enquanto empresas que estão instaladas, empresas que estão instaladas no Ceará e empresas que são cearenses? Nos toca porque veio o movimento em cadeia, né? Nós não somos isolados do mundo. Então, o que está acontecendo é assim, o empresariado cearense, principalmente as empresas que são multinacionais, estão instaladas aqui no Ceará, elas já estão vindo com essa agenda forte. Então, voltando para a nossa realidade aqui na nossa terra, há uma cobrança que eu que trabalho na área há muitos anos, né? A gente que vem da responsabilidade social corporativa, a gente não tinha essa cobrança do mercado principalmente mercado financeiro, né? Ou seja, o dinheiro que está cobrando esse posicionamento das empresas. Então, com essa mudança, e nós não vivemos isolados do mundo, uma hora chegou. Então, as empresas estão sendo cobradas a comprovarem suas políticas ESG, por isso que muitas delas estão aí já um pouco contra o tempo, porque para você gerar indicador, seja na área ambiental e na área social, você precisa de tempo, né? Então, seja o próprio mercado, onde essas empresas tomam dinheiro, lá fora elas já conseguem acessar recursos financeiros com juros menores, quando elas têm política de ESG, até mesmo os bancos brasileiros, o BNDES vai vir aí com força, né?
onde coloca na pauta essa questão ESG e possibilita as empresas tomarem crédito com juros menores. Então é assim que o mercado cearense tem sentido, e principalmente aquelas empresas que estão numa cadeia produtiva importante, né? Seja uma cadeia produtiva para o mercado internacional, seja uma cadeia produtiva para o mercado nacional, elas também estão sendo cobradas pelas suas pontas, sejam clientes, sejam fornecedores. Então, não é uma pauta passageira, ela veio para ficar. O empresariado tem que ter a consciência que é uma pauta que, para gerar indicadores e métricas, demanda tempo, né? No S, né? O S é o social. O S, às vezes, é muito visível para o empresariado no cumprimento da legislação, que ele tem que cumprir de qualquer jeito. O que o S vem trazendo de fortaleza aqui para o nosso mercado, e muitas empresas estão atendendo, é olhar para o seu entorno, onde você está instalado, olhar para as políticas de diversidade da sua empresa, porque diversidade tem sido também uma pauta importante que aumenta, inclusive, o lucro das empresas. Muitas estão trazendo essa pauta para dentro, porque ela entende que um time diverso são novos olhares, novas visões, novas experiências que agregam valor ao time, e nessa agregação de valor são novas soluções criadas, novas visões de produtos criadas, e assim muita empresa já consegue mensurar financeiramente como diversidade impacta positivamente no lucro das empresas. E na pauta social é interessante porque é uma pauta de olhar comunitário, né? Muitas vezes as empresas, principalmente há muitos anos atrás, olhavam assim: olha, só quem faz social são as empresas grandes, eu não tenho por que fazer, eu não tenho condições de fazer, né? E hoje, o cliente também dessas empresas, né, dependendo do que essa empresa produza, né, a gente sabe que a clientela, hoje, nós que consumimos, somos consumidores cada vez mais exigentes, não é isso? Então, se somos consumidores cada vez mais exigentes, e eu não sou uma empresa antenada, meu risco é muito alto. Não só de não estar me relacionando com a minha comunidade, como também não estar me relacionando com os meus clientes. Entendendo também. Então hoje, claro que isso no Brasil, a gente vai começar a perceber essa onda já um pouco antes da pandemia, mas na pandemia ela alavancou, que é essa questão dos clientes mais exigentes, olhando o rótulo, de onde vem esse produto, o que é que ele tem. E também, outro ponto muito importante para a gente colocar aqui é o seguinte: são os colaboradores, os funcionários, né? A gente está vindo aí com uma geração milênio também, que não quer trabalhar em qualquer empresa, né? Então, para você reter talentos, a pauta do propósito, para você dialogar com sua comunidade externa, né, seus stakeholders também, fornecedores, clientes, comunidade e colaboradores, o propósito tem vindo com muita força. Mas propósito também é cultura, né? Cultura empresarial. Então, por isso que a gente fala que a pauta do ESG e a pauta do S, principalmente, tem que começar na presidência. Pois é, você falou nesse ponto importante, assim, e aí fica o questionamento, né? Os empresários cearenses, né? Quem faz gestão? Enfim, a gente está falando de empresas grandes, de empresas pequenas, de microempreendedores, enfim. Quem está, né, atuando, né, nessa gestão? Está tendo resistência em colocar isso para dentro, né, assumir de fato, fazer a sua meia-culpa e dizer, não, vamos fazer valer mesmo o que diz, não apenas cumprir a cota. Como é que está sendo isso? Está tendo resistência? Então, se o empresariado cearense está tendo resistência, na minha percepção, porque não tem pesquisa sobre isso, é a percepção de quem está no mercado. Na minha percepção, eu lhe respondo de duas formas. As empresas cearenses, não estou falando empresas cujo o diretor, CEO é de outro estado ou é de outro país, tá? As empresas naturalmente cearenses, genuinamente cearenses, né? Tá tendo uma transição, porque os filhos, né, estão vindo já com essa compreensão de mudança e às vezes você encontra a resistência no fundador da empresa, né? Mas muitos já estão olhando para essa pauta, seja pressionado
por seus fornecedores, né? Pressionado pelo mercado financeiro, ou também pressionado porque ele olha para um lado e para o outro e agora vê seus colegas empresários indo nesse caminho. E ele está parando assim, poxa, agora eu tenho que entender. Mas sabe qual é a dificuldade para a resistência? É a mudança de cultura. É mais difícil, né? É o mais Porque difícil. você tem que quebrar, né? Toda um alicerce que tem, né? É difícil. É difícil, porque você olha para o empresariado cearense, às vezes ele tem 20, 30, 40 anos de empresa no modus operandi. E a mudança no contexto histórico, ela ainda é muito recente em termos de história. Como eu te falei, eu estou no mercado há muitos anos e em 2015 e 2016, que é um passado recente, eu jamais imaginaria que o meu setor da responsabilidade social saísse, quando tinha, do cantinho lá da empresa para uma situação de status e ser um departamento tal qual do lado do conselho de governança da empresa, ser um departamento com poder de decisão junto com outras gerências de outros setores, ou ser um departamento estratégico para a tomada de decisão de um presidente de uma empresa cearense. Então, assim, a mudança histórica é muito recente. E, às vezes, a gente sabe que a nossa cultura não acompanha a velocidade histórica. Então, a gente está, sim, numa transição, principalmente para esse empresariado cearense mais resistente, né? Ele já está começando a ver a movimentação. Em 2023 foi um ano de muitas viradas de chave, né? Não só a questão ambiental, por exemplo, ela é mais palpável, ela é mais visível, né? A governança também, porque veio fortemente as políticas de compliance. A questão social, ela muitas vezes, dos três, ela fica mais ali à mercê, não porque eles não conseguem enxergar, é porque é uma que demanda muito custo. E essa virada de chave na resistência também é uma virada de chave orçamentária dentro da política financeira da empresa. E nesse sentido, no seu trabalho, né, junto às empresas, assim, tem tido essa mudança a pandemia, ela meio que acelerou muitos processos, né? Isso também foi um deles. A gente tem, falando de a questão ambiental, o aquecimento agora, que é uma verdade, né? Sim. Não adianta você dizer que não é. Que a gente está sentindo literalmente na pele, né? Está muito quente. Está muito quente. Então, assim, não tem como a gente já tentar esconder, né? O que está aí muito visível para a gente, né? E essa questão de dizer assim, não é rentável, vai me dar gasto desnecessário, essa visão um pouco ainda, né, de não se investir nisso, né? Ao mesmo tempo, falando da questão de educação, voltando um pouco para as crianças, para as escolas, você visualiza que isso é um movimento também que precisa vir das já escolas, desde o início até agora? Então, vamos lá. A questão da resistência, voltando aí para o início da sua reflexão, foi da resistência às escolas, né? Estou organizando aqui, já que está gravando, gente, estou só organizando aqui o pensamento. A gente imagina a questão de todo, né? Tem muito isso, do empresariado falar assim, mas vai ser gasto, né? Você falou que o social, ele é algo que demanda gasto, né? Nesse sentido. E aí a gente já pensar que isso é muito mais além do que é gasto, né? Educação, é cultura, e mexer nisso tudo também. Então, vamos lá. Essa questão do gasto com o S do ISG é um ponto interessante porque as empresas, elas tentam fazer esse relacionamento com as comunidades do entorno com o menor custo possível. Muitas ainda não têm no seu planejamento orçamentário verba de capital próprio, como a gente fala de dinheiro raiz próprio do orçamento, para esse tipo de ação, e uma parcela específica de empresas que são tributadas no lucro real ou que têm ICMS a pagar, elas tentam fazer esse relacionamento através das leis de incentivos fiscais. Agora, olha que interessante. Quando essas empresas elas vão para o mercado internacional, e esse mercado internacional as cobra disso, elas comunicam que elas estão fazendo essas ações sociais através das leis de incentivo, mas através da lei de incentivo não é com capital próprio, é com dedução fiscal. Você repassa para projetos sociais em comunidade do seu interesse
uma parte do seu imposto de renda. Quando a gente fala de métrica de ESG, isso também pode ser contado. Muitas contam essas métricas, esses indicadores nos seus relatórios de sustentabilidade, por exemplo, e relatórios sociais. Porém, o mercado as cobra, perguntando cadê o seu investimento social privado. Investimento social privado é o caixa, o budget da empresa. Não necessariamente é, e muitas vezes não é reconhecido, dependendo do país que essa empresa tenha algum relacionamento, é reconhecido como capital próprio, porque na verdade é o seu imposto que você está apenas escolhendo para onde vai. Então, a gente também está nessa mudança de cultura das empresas entenderem que não, mas eu tenho um orçamento porque eu faço lei de incentivo. Tudo bem, você faz lei de incentivo porque você é tributado no lucro real e você tem a oportunidade de fazer. Mas investimento social privado é orçamento próprio. Então, também está tendo essa mudança. As empresas tentam usufruir ao máximo das leis de incentivo. A gente também trabalha muito nisso, da divulgação das possibilidades das empresas aqui do estado do Ceará, fazerem relacionamento através das leis de incentivo, mas o bacana do nosso papo, e também aqui para o empresariado cearense entender, que investimento social privado é recurso próprio. Muitas empresas estão tomando de crédito em fundos internacionais, essa questão toda do hidrogênio, com certeza vai vir muito recurso internacional para cá e esse recurso é exigente. E ele sabe que no Brasil tem essas políticas de incentivos fiscais para projetos e que o dinheiro disso não é o dinheiro da empresa, é o dinheiro de um imposto que ela está apenas deslocando, fazendo uma destinação. Então, primeiro é isso. E segundo, sobre a educação, que a gente tem que trazer essa pauta para a educação escolar, eu comento que, assim, para todos os pais que estão nos assistindo e mães que estão nos assistindo, eu tenho 40 anos. A educação das crianças hoje, na área ambiental, por exemplo, é totalmente diferente da educação que eu tinha. Então, eu já vejo as escolas aqui do estado do Ceará, particulares, até algumas públicas que a gente frequenta, a gente leva os projetos sociais para lá, com esse olhar diferenciado, sim, principalmente no recorte ambiental. Mas eu acho que ainda a gente pode melhorar em muito a educação das nossas crianças e adolescentes, trazendo também as duas pautas da governança e do social, porque são duas pautas que, juntando os três, elas estão entrelaçadas. E nesse caso, falando agora um pouco da inclusão, né? A gente está vendo aí muito a questão das cotas, e você fala uma coisa importante que é o quão bom é para uma empresa ter diversidade, né? Quão bom é ter diversos olhares olhando para aquela marca, para aquela empresa, para aquela gestão, né? De você ver um pouquinho do recorte do mundo, né? A gente fala muito porque hoje em dia você tem um alcance mundial, né? Sim. Um pouquinho do recorte do mundo, daquele país, enfim, daquele estado, dentro da sua empresa, né? E muitas vezes o gestor não vê isso, né? Não vê a importância disso de fato. Acho que quer só preencher cota, bota aqui, coloca ele bem ali escondidinho, não bota como atuante, como um público que consome, que paga seu imposto, né? Que está, enfim. Essa olhar também está modificando, assim, a gente puxa o recorte para cá para o Ceará, mas também como um todo no Brasil, esse recorte está modificando? É um processo lento. Eu não posso ser leviana e dizer que não está, mas também não posso ser leviana e dizer que está a passos largos. Está começando, né? Está bem diferente do que era há 5, 10 anos atrás, isso é um fato. Isso é um fato quando a gente olha o número de empresas do estado do Ceará contratando consultorias de diversidade, por exemplo. E quando a gente traz a pauta da diversidade para dentro da empresa, a gente mexe com algo muito delicado, que são os vieses inconscientes, né? Mexer com as crenças limitantes desse time, né? Você tocou no tema da inclusão, tem uma frase um exemplo muito clássico, utilizado por diversas consultorias, porque ele é um clássico, que assim, o que difere a inclusão dessa mobilização, né? É aquela questão, não basta só convidar a pessoa PCD para um baile, para uma festa. Tem que incluir e chamá-lo para dançar junto, né? Não basta só ele estar olhando, tem que trazer as pessoas para fazerem parte, inclusive, da tomada de decisão.
Porque se você não fizer isso, também tem várias palavrinhas, né? Nesse segmento, uma muito famosa é greenwash, né? Quando você faz de conta, né? Wash aí de lavagem, green de verde, quando você faz de conta que está fazendo as demandas ambientais, mas na verdade você está manipulando. E também para o E de environmental, a gente também tem outra frasezinha que é a social wash, né? Brincando aí com greenwash. Então, para você não fazer social wash, é importante também você incluir as pessoas. Mas é um processo e é lento, tá? Não muda do dia para a noite. É mexer com crenças limitantes, né? Mexer com crenças, inclusive, até às vezes religiosas, né? Então, assim, você ter um time diverso, você mexe com o status quo, que estava posto aí há 30, 40, 50 anos, né? Então, assim, quando você olha para as nossas lideranças no Ceará, o mapa da geração dos anos 90, 2000, 2010 é muito masculino. Quando você diz que é importante incluir, ter mais mulheres nas lideranças, não é só uma questão meramente de cota. É questão de diversidade, de entender também que a mulher pode estar naquele lugar, né? As pessoas têm que refletir muito, e assim, é um trabalho muito delicado e muito importante que as consultorias de diversidade estão fazendo, em mexer em vesperos, né, muito íntimos das pessoas, né? Porque a gente tem um empresariado que cresceu sobre a luz de um sistema. Que se beneficia dele, sobretudo, né? E que se beneficia dele. E eles estão sendo convidados a repensar esse sistema. E nesse ponto, assim, quando você fala nessa questão a gente vê muito as redes sociais muito Sim. potencializadoras, digamos assim, né? As pessoas passam a fiscalizar de fato, né? Isso. Porque se você está naquela empresa, você conhece alguém que está, ou você não trabalha lá, mas você vê que aquilo é só de fachada, cai por terra, né? O cancelamento Twitter, no social né? wash é muito forte. Quando você bota uma postagem ali, cai por terra todo aquele pensar, aquela campanha maravilhosa que você fez de publicidade, enfim. Também tem que estar de olho nisso, de fato, né? Para não fazer gente. só para maquiar. Né? E assim, pessoal, a gente está em 2023. Falei isso recentemente para os meus alunos. A gente está em 2023. As políticas de transparência empresariais são cada vez mais fortes. Cada vez mais fortemente a gente tem clientes e fornecedores fiscalizando. Então, assim, é claro, a gente tem pequenas empresas, médias e grandes empresas. Com certeza, as grandes e médias estão numa corrida muito maior do que as pequenas. Mas a gente está vindo aí com uma série de empresas mudando o seu DNA para empresas de impacto ou empresas socialmente responsáveis, né? Esses dois viés. E assim, elas se recolocando no mercado. Por exemplo, não vou citar nomes, claro, mas para elogiar, assim, tem uma grande empresa cearense que fez todo um trabalho de diversidade com as mães e funcionárias, né? E publicizou tudo isso na internet, né? E que eu conheço muita gente que compra esse produto por conta dessa política que essa empresa tem com as mulheres mães funcionárias. Então, assim, você tem cada vez públicos mais exigentes. Vou dar só um segmento, supermercado. Hoje, quando a gente frequenta o supermercado, a gente consegue ir para corredores que antes não tinham há 10, 15 anos atrás, né? Você vai para corredores de orgânicos, corredores de produtos do Sistema B, por exemplo. Veganos, né? Também. Veganos. O Sistema B, o certificado de Sistema B, que é o certificado internacional de empresa socialmente responsável, né? O Sistema B tem algumas empresas no Brasil que já adquiriram esse selo, esse certificado. É o certificado mais arrojado que a gente tem de compromisso empresarial. Não é fácil qualquer empresa topar, porque ele traz questionamentos que para a empresa tomar, ela tem que mudar a sua governança. Por exemplo, ela questiona, um dos exemplos mais clássicos do Sistema B é a disparidade salarial entre presidente e equipe de chão de fábrica.
o Sistema B convida a empresa a ter um salário digno, diferente do salário mínimo. Então, só para trazer um recorte, o Sistema B é complexo e imenso. Uma vez eu preenchendo o Sistema B para uma empresa, chegou a ter 341 perguntas. E toda pergunta que você responde, você tem que comprovar. E é isso que às vezes eu olho para o empresariado cearense e pergunto, será que ele tem condições de comprovar essas 341 perguntas? Muitos, assim, 95, 6% não. Vou deixar 4%, 3% aí de alegria para alguém que está assim, espera aí que eu tenho, tá certo? E aí esses 3, 4% eu sei que são as empresas menores, mais de impacto. Então, assim, há uma mudança em curso, onde o SDSG convida esse empresariado a pensar as pessoas. O S é muito de gente. Você não faz uma empresa sozinha com máquinas. Você precisa das máquinas, sim, mas não faz sozinha, né? A inteligência artificial não é 100% da força de trabalho do chão de fábrica até a tomada de decisão, né? Você tem pessoas atrás. Então, o S te convida a olhar todas essas pessoas, seus fornecedores, seus clientes, seus colaboradores e a sua comunidade onde está instalada. Comunidade, ela tem poder de fechar uma fábrica. Ela tem. Comunidade que eu falo, gente, não é comunidade só, eu estou no interior, é nós, comunidade, sociedade. A gente tem poder de fechar uma empresa, dependendo da situação, né? Vou trazer o exemplo mais super público, tá? Que a gente traz muito para a roda do empresariado, foi o que aconteceu com o Carrefour. Para quem não sabe, a questão que o Carrefour passou, né, por uma questão onde o terceirizado cometeu, sim, um crime de racismo, foi comprovado. Um terceirizado. Então, olha o corpo que a gente precisa tá hoje gestionando no mundo empresarial. Eu não tenho que preocupar só com os meus CLTs. Tenho que preocupar também com os meus terceirizados, com os meus fornecedores, né? E no caso específico do Carrefour, é importante lembrar que foi o maior TAC da história. O que é TAC? É o termo de ajuste e conduta do Ministério Público. Foi o maior da história do Brasil. Mais de 40 milhões. E todo esse recurso foi depositado no fundo, onde foi distribuído para várias instituições para que combatem o racismo. Então, assim, olha o custo. Então, quando eu convido uma empresa a refletir sobre isso e a pensar no orçamento, olha para os lados, né? A gente tem custos muito altos, o risco é muito alto às vezes. Você pode passar por uma situação que pode vir uma situação de termo e conduta com o Ministério Público que você não estava esperando. Não é muita realidade aqui no Ceará, mas uma vez que acontece no Brasil, sempre nos chama a atenção. É isso. Bia, eu pudesse passar muito tempo conversando com você, mas a gente tem um tempinho curto. Eu te agradeço muito essa presença, já chamando para outras vezes, Obrigada. porque é sempre bom conversar e refletir, né, a respeito do nosso mercado, o que a gente tem que pode fazer de diferente. E como a otimista, né, pensar de forma otimista também, já visualizando o futuro, né? Muito obrigada pela sua presença. Queria agradecer à TV Otimista pelo convite. Tá? É sempre um prazer estar aqui falando sobre ESG. E sendo otimista, essa pauta é super importante porque ela traz uma mudança que está em curso. A gente está vendo aí a história acontecer. Acreditamos que não seja uma moda de forma alguma. Então, venha conhecer mais essa pauta, reflita, principalmente você que é empresário e empresária, que ainda não está se apropriando muito dessa situação. Te convido a conhecer um pouco mais. E agora a gente vai para o intervalo e volta em instantes com mais destaques. Estamos de volta. A Bethânia Kids está reforçando sua marca com novos personagens e uma ação voltada para as famílias e as crianças. E sobre esse assunto eu conversei com Sabrina Castro, gerente de marketing da Bethânia Kids. Acompanhe. Sabrina, obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques. Vamos conversar um pouco sobre saúde e sobre lançamentos, né? A gente tem aí a Bethânia pensando um pouco mais, né? Voltando para as crianças, as famílias. Como é que vocês passaram a pensar isso mais fortemente nesse ano agora de 2023? Oi, Elane, obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui para a gente conversar, né, sobre essas novidades de Bethânia Kids.
Então, Bethânia Kids, ela é uma marca ali que se posiciona como parceira da família, como parceira das mães nessa tarefa de nutrir, desenvolver uma nutrição saudável das crianças. E aí esse ano foi um ano bem importante de reposicionamento da marca, né? Então a gente se posiciona como uma marca parceira, a gente traz ali conteúdos relevantes através da plataforma Bethânia Kids, né? Que a gente tem o Dicas de Mães, que tem ali uma pediatra, tem uma psicóloga, que são embaixadoras, né, da nossa marca, e elas trazem muitos conteúdos interessantes sobre esse universo materno-infantil. E paralelo a isso, a gente também traz novidades aí com novas embalagens, com novos personagens. Bethânia Kids é uma marca licenciada Turma da Mônica, então a gente traz novos personagens. Então foi um ano assim bem transformador para a marca, bem legal. E como é que vocês passaram a pensar isso, né? Olhar mais diretamente para a família, para as crianças, já trabalha com criança, mas agora também voltando para a diversidade. Isso. A gente começou a perceber que a gente precisava ir além de produtos gostosos, saborosos, nutritivos, né? Que isso aí é o que a gente faz de melhor. Mas a gente precisava ir além disso para proporcionar para essas famílias, para essas mães, para esses pais, assim, uma ajuda, né? Uma parceria ali no dia a dia. Então, é praticidade para o dia a dia, praticidade para o lanche dessa criança. E a gente sentiu a necessidade de se conectar cada vez mais, tanto com a criança como com os pais. E aí, como gerar essa conexão, né? Então, a gente trouxe aí novos personagens da Turma da Mônica, personagens maravilhosos, super especiais, que eles trazem maior diversidade e através dessa diversidade eles geram ali uma representatividade, né? A criança ela pode se identificar, ela vai ter mais opções de personagens para ela se identificar, ver qual é o seu personagem favorito, né? E com isso a gente está lançando agora novas embalagens justamente com esses novos personagens, né? Pode falar um pouquinho sobre eles, como é que foi essa escolha? Ah, posso sim. São personagens lindos, assim, já amados por todo mundo, né? Todo mundo que conhece aí a Turma da Mônica. E aí são 4. Tem a Dorinha, a Milena, o Luca e o Jeremias. A Dorinha é uma personagem super fofa, super antenada, fashion, adora andar na moda, né? Ela é deficiente visual, então ela tem ali o cão-guia que ajuda ela em todas as aventuras. Ela está sempre ali movimentando a turma, né? Fazendo várias aventuras. A Milena também, que inclusive está no nosso novo Bethânia Kids Chocolate, ela também é super simpática, adora aventura, super amigona, gosta de música, né? Ela tem muito orgulho do cabelo, ela tem um cabelão lindo assim, bem encaixeado. Então, ela é super envolvida ali com tudo. O Jeremias, ele é um personagem também muito brincalhão, muito legal, que ele tem ali um bonezinho inseparável que ele herdou do avô dele e adora aventura, super amigão da turma. E o Luca, que é um personagem cadeirante, que adora praticar esporte, é campeão de basquete, adora apostar corrida ali com Cebolinha. Então são personagens que estão fazendo o maior sucesso, né? E eles trazem essa maior diversidade, né? Eles conectam com mais crianças, né? Trazem essas crianças para dentro da brincadeira, para dentro da turma Bethânia Kids, para a turma da Mônica, e aí gera todo esse envolvimento, né? E aí o nosso objetivo é esse, é realmente engajar, trazer mais diversidade, engajar cada vez mais com mais crianças, né? E com a família, com os pais, com as mães principalmente. Vocês também realizaram ações durante esse ano nas redes sociais, né? Junto com influenciadoras. Como é que foi isso? Como é que foi a escolha desse momento? Ah, legal. Como eu falei no começo, esse ano foi um ano bem transformador para a Bethânia Kids, né? E aí a gente teve também o lançamento da nossa plataforma, que é o @bethaniakids.oficial. E lá tem o projeto Dicas de Mães, que a gente traz 2 embaixadoras, uma é a tia Ped, a outra é a Mari Lima, uma pediatra e uma psicóloga, que elas trazem conteúdos muito relevantes sobre esse universo materno-infantil. Tudo assim para ajudar as mães, né? Ajudar ali a família na correria do dia a dia, né? E aí a gente traz esses conteúdos justamente para se conectar com essas mães, né? Ao mesmo tempo que a gente também traz conteúdos mais infantis para se conectar com as crianças. E aí o nosso objetivo realmente é estreitar esse relacionamento, certo? Como eu até comentei, né? Para a gente ir além de produtos,
né? A gente quer realmente estreitar um relacionamento, quer que a família veja Betânia Kids como uma marca parceira, uma marca amiga, uma marca que gera conteúdo, certo? Que está chamando a família ali para perto da gente e está trazendo temas relevantes para a gente construir uma comunicação, uma discussão em conjunto, né? Sabrina, e para que você sabe mais informações, até para conhecer um pouco da turminha nova que está chegando, como é que faz para encontrar vocês? Gente, é só seguir o nosso Instagram, @betaniakids.oficial. A gente já está lançando, a gente começou semana passada, então isso é inédito assim mesmo. A gente começou, a nova turma começou a participar, os novos personagens da Turma da Mônica começaram a participar aí da nossa Turma Betânia Kids. Então, durante esses dias aí, até o final do ano, a gente tem muita novidade no nosso Instagram, nas nossas redes sociais. Então, é só seguir, compartilhar muito, né? Engajar lá com o nosso conteúdo, que vai estar bem legal, tá muito bonito. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.